Bullet Journal. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar? Não? Então hoje a gente vai te contar o que é isso. Eu sou Simone Fanger. E eu, a Cris Sanches, somos da Equaliza. E vem com a gente que a gente vai te contar tudo sobre isso, com uma convidada muito especial. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou apresentar vocês aqui a Kalinka Carvalho. Ela é consultora em organização e especialista em Bullet Journal. Ela está aqui para responder todas as nossas dúvidas, nos ajudar a entender e explicar tudo, desde o que é até como faz um material desses. Então, Kalinka, muito obrigada por tu estar aqui com a gente no nosso canal. A gente espera que a nossa conversa seja muito produtiva para quem está nos assistindo. Então vamos começar, né? Não vamos ficar enrolando muito, porque nós somos todas organizadoras, então vamos aproveitar o nosso tempo. O que é um Bullet Journal, Kalinka? As pessoas confundem muito o que é o bullet, então ele está sendo muito falado hoje, mas ele é um método de organização. Muita gente acha que é um caderninho, é um bullet. Não. Na verdade, o Bullet Journal é um método de organização que foi criado pelo Ryder Carroll, que é um designer americano. Ele tinha dificuldades de se organizar. Sabe aquele monte de papelzinho que a gente costuma escrever? Ele tinha esses papéis e ele não conseguia se concentrar. Então ele criou esse método exatamente para se organizar. Então ele é muito legal porque esse método chegou no Brasil recentemente. Há menos de um ano, muitas pessoas têm utilizado e têm aprendido a se organizar usando o Bullet Journal. Muito legal. E para que serve essa metodologia? O bullet nada mais é do que ele tem 3 características principais. Você relembrar o passado, você organizar seu presente e você planejar o futuro. Então essas 3 características. Então ele pode servir como uma agenda, como um livro de recordações, como uma lista de tarefas, compromissos. Você pode utilizar ele da maneira que você achar mais conveniente para se organizar nas ideias. Então às vezes você tem algumas ideias, você pode escrever no bullet. Você quer organizar sua agenda, você também pode escrever. Você quer se planejar para alguma coisa, fazer uma listagem de compras, você também pode usar o bullet. Então tem todas as relações. Então nunca tem um bullet igual ao outro? Não. Por ser uma ferramenta tão personalizada, é tão diferente, se eu pegar o seu vai ser diferente do meu e cada um faz do jeito que quiser. A diferença e a grande vantagem do bullet é essa personalização. Você fazer do jeito que você quiser e com o que você precisa. Então, e o que precisa para fazer um Bullet Journal? Basicamente você precisa de um caderno e uma caneta. Com um caderno e uma caneta você já faz o bullet. Só que o que acontece? Uma caneta azul, preta? Pode ser o próprio Ryder, ele usa uma caneta preta e um caderno preto, basicão. Só que as pessoas começaram a desenvolver suas próprias técnicas e seu próprio jeito. Então hoje, se você procurar na internet, você encontra bullets lindos, com desenhos coloridos, canetas coloridas, adesivos. Então basicamente você só precisa de um caderno, pode ser qualquer um, aqui nesse caso é um Moleskine, mas pode ser qualquer um, e uma caneta. Você utilizando essas 2 ferramentas, você já pode começar a fazer o seu bullet. Mas se você quer desenvolver algumas coisas mais diferentes, você pode pegar um estojo de canetas coloridas, adesivos, post-its e fazer uma coisa mais personalizada, mais colorida. Então fica a sua escolha. E muita gente pergunta assim, eu preciso saber desenhar, eu preciso ter letra bonita. Nada disso. Você mesmo pode ter. É um método de organização muito pessoal. Você não divide o seu bullet com as pessoas. Você usa essa ferramenta para se organizar. Essa é uma das desvantagens do bullet, né? Eu não consigo compartilhar minha agenda com outra pessoa, né? Os meus compromissos. Mas é muito importante porque você consegue personalizar do seu jeito. Então, usando canetas coloridas, aquelas fitas, as washi tapes, você usa canetas coloridas, washi tapes, post-its, adesivos, aquelas cartelas que a gente vê em agenda, você também pode fazer e personalizar do seu jeitinho. Aí fica muito bonito. E existem partes específicas, tipo assim, existem partes que tem que ter e partes que eu posso ter, que você não vai ter, ou que Simone vai ter. Como isso, que funciona? Exatamente. A princípio, qual que é composto as partes do bullet? Ele tem que ter um índice, que é onde você vai colocar lá tudo que você vai ter. Então as primeiras páginas são reservadas, a gente reserva de 3 a 4 páginas para começar a construir o bullet. Isso é obrigatório? Isso é obrigatório, porque é aí que está a essência da organização. Porque se eu precisar achar qualquer coisa naquele caderno, eu vou consultar o índice. Muitas pessoas têm vários cadernos e acabam pesquisando, não sabendo encontrar. Então o índice é fundamental. Outra coisa importante é o uso da legenda. Ele recebe o nome de bullet porque a gente usa os bulletzinhos para poder se organizar. Então você pode personalizar do jeito que você quiser, mas já existem alguns bullets que são tradicionais, né? Como o chequezinho, o xizinho de cancelado, a bolinha, o pontinho, o evento, essas coisas você vai fazendo, mas você pode personalizar do jeito que você quiser. Então a gente tem o índice, a legenda e a gente tem os calendários, né? Que são os logs. Tem o calendário anual, que você tem todas as datas, para que você possa ter uma visão geral do ano.
Você pode ter o calendário mensal com os meses, para você visualizar os compromissos dos meses e tal. E você pode ter o diário. Ou até o semanal. Isso, você também, pode. Né, o semanal, ele não existe no Bullet, mas você pode criar. Então, se você se organiza por semana, você faz o planejamento semanal, você pode criar. Ele usa o anual, o mensal e o diário. Então, pra gente que funciona muito da semana, é legal e interessante colocar o da semana. Legal. E existem as coleções. O que são as coleções? Sabe aqueles filmes pra você ver, livros pra você ler? A gente chama isso de coleções. São aqueles que você quer fazer e você pode fazer uma listagem do quê? Dos livros que você quer ler e você vai ticando conforme você vai lendo. Olha, já li esse livro, já vi esse filme, ou lugares pra você ir, pra viajar, você pode personalizar. E aí é bom porque aí tu carrega isso sempre, aí por acaso tu foi numa livraria e a lista aquela de livro tá aqui. Aí tu não vai deixar em casa, em outro papel, já tá tudo ali concentrado. Isso, é importante, essa ferramenta é importante que tenha com você. Então, se você começar a utilizar essa ferramenta, você tem que levar ela, então ela tem que ser pequenininha, então um caderninho, um tamanho A5, que caiba na bolsa pra você levar. Também tem os tipos de folha. Aqui eu tenho uma folha pautada, mas pode ser folha quadriculada, que é mais fácil para fazer os boletezinhos, folha pontilhada, e tem aqueles que são os mais criativos, corajosos, que são aquela folha sem nada, que eles criam numa folha sem nada e fica lindo e maravilhoso. E se hoje você procura no Pinterest ou no Google, você encontra várias referências de coleções que as pessoas criaram ou vão desenvolvendo e várias coisas. Então, e você pode fazer o que você quiser. Você pode colocar hábitos, controlar suas finanças, controlar dieta, rotina da casa, tudo isso você pode colocar no seu bullet. Até o próprio cliente, né? Se alguém está assistindo, é personal organizer, nossa colega, ou até alguma outra profissão, pode colocar até os clientes, né? As visitas, enfim, né? Trabalhar toda a parte profissional isso, também, aí você fica, né? E você usa um caderninho que vai ser o seu companheiro para todas as horas. Então, para quem gosta do papel, lembrando que a técnica é no papel, então para quem gosta da técnica e gosta de desenvolver, gosta de escrever, geralmente tem vários cadernos, pode unir tudo isso num caderninho só para poder ter tudo organizado numa única ferramenta. É muito legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem bastante homem que usa isso? Então, Ou isso é uma coisa que... mais feminina. Mais feminina, assim. Então, o próprio Haider, o criador, ele é homem. E o que a gente vê, qual a diferença de um bullet masculino para um feminino? O masculino, ele é bem mais sem cores, sem nada muito tradicional, né? Ele usa cores tradicionais. Já os mais coloridos são de mulheres, mas é uma técnica muito aleatória. Não importa se é homem ou se é mulher. Eu, por exemplo, tenho muitos clientes pessoais, né? Que eu faço organização pessoal, que tinham vários cadernos. E eu, ensinando a técnica do bullet, ele resolveu ter um caderno só. E é homem, e funcionou muito bem. Porque ele consegue desenvolver tudo dentro do papel. É importante saber que tem gente que gosta da área digital, então não vai se adaptar muito bem à ferramenta. Então é um dos métodos de organização, que existem vários, para se organizar. Então é importante você testar, ver se funciona, se você gosta. Eu simplesmente adoro coisas de papelaria, então para mim funciona muito bem. E ver se realmente é isso que você quer para se organizar. É encontrar a ferramenta certa para sua organização. Muito legal. Então, Kalinka, eu acho que agora é legal tu mostrar pra gente como que monta um bullet journal mesmo. Depois de todas essas informações, essa aulinha básica, a gente quer ter uma noção de como que fica realmente um bullet journal. Mostra pra gente o teu, por exemplo. Vamos ver. Aqui nós vamos abrir. A primeira parte que eu falei pra vocês é o índice, né? Então a gente reserva umas 2, 3 páginas pro índice, né? Vai depender do tamanho do caderno, da grossura do caderno. Esse caderno, por exemplo, ele dura mais ou menos uns 6 meses. Eu não escrevo todos os dias, mas você consegue organizar. Vai depender se a pessoa usa muito ou não. Deixa eu só interromper e falar uma outra coisa. Existe a possibilidade de fazer um bullet journal por mês? Sim. Um caderninho por mês? Sim. Mas é funcional? Porque se eu precisar de uma referência de outro mês, não vai estar comigo? Vai depender muito da pessoa. Tem pessoas que funcionam muito visando... separado. Por exemplo, se você vê muitas blogueiras hoje usando, elas vão fazendo por mês, porque elas vão lá, pintam, fazem, e acabam usando um caderno no mês inteiro. Então vai muito da pessoa. Tá. Por isso que é muito personalizado. O meu bullet vai ser diferente de qualquer outra pessoa. Nunca você vai encontrar um bullet idêntico. Tá. Nunca. Entendi. A gente usa referências. Eu gostei de um desenho que uma fez pra poder fazer no meu. Dá uma ideia. Esse aqui, por exemplo, foi um desenho que eu vi. Ah, tá mais pra frente. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o índice. Então aqui eu tenho todos os conteúdos, coloco a numeração. Então você pode colocar tanto assim como invertido, páginas e conteúdo. Vou colocando, conforme foi mudando o mês, eu coloquei cores diferentes, mas fica a seu critério, você pode usar a mesma cor. A gente usa letras diferentes para poder ficar bonitinho. Depois, outra parte principal são as legendas. Então a legenda aqui, eu sei o que é tarefa, o que é evento, o que é nota, o que foi realizado, cancelado, o que é prioridade, inspiração, finanças, o
que eu preciso pesquisar, se eu tenho alguma dúvida, se o compromisso eu passei para uma outra data, ou se a tarefa ganhou um novo horário, eu coloco. E essas legendas são personalizáveis. Então você coloca, essas são as básicas, mas você tem pode que fazer sentido outras. pro cliente ou para você, né? Exatamente. Desde que tu lembre também, né? Depois lá dentro, tu saber então, o que essa legenda serve como base. Você criou que todo pontinho é um evento. Então, se você criou isso, você vai seguir essa base. Aqui tem um desenho que foi que eu copiei de outra pessoa que eu achei interessante. Aqui eu coloquei a roda da vida, porque eu acho que eu tenho que primeiro ter uma visão geral do que a minha vida funciona para poder seguir em frente, mas não tem uma ordem. Você vê que as páginas estão numeradas, então isso é uma coisa muito importante na hora de montar. Criei o índice, criei a legenda, eu numero todas as páginas. Essa é a base. Aí eu já posso começar a fazer meu bullet. Eu fiz um calendário anual para eu ter a visão, então eu marquei feriados, para eu poder saber, porque na hora que alguém me perguntar, você pode tal dia? Eu abro, eu tenho isso comigo, é muito importante, um calendário anual. Aqui é o que eu falei das coleções, então eu tenho coleção de livros, de filmes, de séries, e aí conforme eu vou fazendo, eu vou ticando e vou fazendo. E aqui eu posso inventar e usar a criatividade. Poderia colocar capinhas de filme, aqui eu coloquei como se os livros estivessem, né, organizadinhos, e eu vou pintando conforme eu vou lendo, então é interessante para fazer. Coloquei umas metas para serem seguidas, né? Criei 4 metas importantes para poder seguir no ano e fiz. Aqui, por exemplo, eu comecei como se fosse uma agenda, que é o mês, fiz um desenho para poder simbolizar o mês, e eu criei o calendário geral do mês. Então aqui eu consigo colocar, eu, por exemplo, marco compromissos, mas você pode, por exemplo, marcar as suas tarefas que você tem para fazer, você pode marcar aqui na visão mensal. Isso vai depender de cada cliente, de cada pessoa. Aqui é importante também, a gente tem controle de hábitos. Aquela pessoa que quer colocar um hábito na vida dela, pode colocar ali, eu quero dançar, eu quero fazer ginástica, eu quero beber água. Pode colocar e ir acompanhando. Também é importante, faz bem para a saúde. Bem interessante isso. O controle financeiro, você quer fazer as anotações que você está gastando, você pode fazer isso no seu budget, fazer uma coisa. Tem gente que faz desenhinhos do porquinho, do que você está economizando. Você pode fazer várias coisas relacionadas a finanças. Eu tenho uma meta de comprar um carro, então você faz tipo como se fosse um joguinho mesmo, tudo que você vai economizando no dia até criar a sua parte financeira. Então também é uma outra. Legal. Aqui a gente tem uma visão da semana, então eu consigo ver a semana inteira o que eu tenho que fazer. Aqui eu coloquei por manhã, tarde e noite. Mas legal. Pode ser, por exemplo, profissional, pessoal e outra coisa, né? Sim. Saúde. Você pode dividir conforme você quiser a semana. Aqui é só um modelo. Aqui já é a visão diária. Eu coloquei as minhas tarefas que eu tenho que fazer. Então aqui eu tive que fazer um vídeo, eu tive que editar um vídeo, eu tive que elaborar uns roteiros novos. Então eu vou colocando dia a dia o que eu tenho que fazer naquele dia que é essencial. E aí, tá vendo? Mas isso você faz antes? Ou, por exemplo, no dia 2. Eu vou fazer isso, isso e isso, então eu vou colocar aqui. Ou você, sabendo disso, você já coloca? Então, tanto faz. O bullet ele vai sendo formatado aos poucos. Então, por exemplo, eu vi que em janeiro eu já crio essa arte. E aqui eu vou colocando, hoje eu tenho que fazer isso. Eu posso muito bem, no dia anterior, ver o que eu tenho que fazer e já anotar. Ou no dia eu acordar e falar assim, hoje eu preciso fazer isso, é fundamental que eu faça isso. É um modo de você fazer um checklist do que você tem que fazer no dia e ver se realmente você foi produtivo. Entendi. O bullet serve para isso. Eu posso, às vezes, querer ver o que eu fiz tal dia. Eu vou lá e busco, naquele dia eu tava fazendo aquela coisa. Eu quero, de repente, me programar para hoje, então eu vou fazer a organização do meu presente. Ou realmente planejar o futuro. Amanhã eu quero conseguir ir no mercado, fazer isso. Então eu posso colocar minhas tarefas aqui listadas no dia anterior para eu realmente ser produtivo no dia seguinte. E se não der, tu usa aquele símbolozinho do maior, menor. Tipo, eu precisava ir no banco, não consegui. Eu passo, que é pro como outro indicar, ou rabisco, ou eu conseguir fazer. Isso você vai criando sua própria metodologia de organização. Aí na hora que você bater o olho, isso fica muito intuitivo. Eu olho, nossa, esse compromisso foi passado para uma outra data. Esse compromisso eu consegui fazer. Já adiei isso 3 vezes. Quando você vai adiando, colocando pra semana. Quase também não tem isso. Nossa, tô procrastinando muito, né? Então aqui é semanas também, as datas. E você vai fazendo do jeito que você quiser. Então aqui eu coloquei vários modelos de semana. E você vê que cada semana eu resolvi mudar. Você faz a semana e na sequência os dias daquela semana. A semana e os dias daquela semana. Eu vi que o dia não funciona muito bem pra mim. Então pra mim, eu colocar isso aqui não funciona muito bem. Pra mim funciona muito mais semana e o mês. O diário eu coloquei aqui como modelo, mas não funciona muito bem pra mim. Mas tem gente que gosta de colocar o que tá fazendo diariamente pra poder acompanhar. Então aqui a gente tem vários modelos feitos. Aqui eu fiz uma listagem de vídeos para eu gravar, para eu ter como base. Então, listagens do que você tem para fazer, lugares para visitar, você pode colocar. Coloquei minhas medidas, ainda bem que não tá aqui, né? Público para todo mundo ver. Aqui eu coloquei meu fluxo GTD, que também é o que eu preciso, às vezes, acompanhar. O meu primeiro passo, quais são as ferramentas que eu uso para capturar,
quais são as ferramentas que eu uso para esclarecer, que é outro método de organização que eu estou usando dentro do Bullet também, é o GTD. Legal. Há coisas do blog, o que eu faço, né, no blog? São 2 postagens por semana, as categorias, para poder me organizar em relação ao blog. Meu dia ideal, como seria meu dia ideal? Eu quis escrever aqui, porque a gente sempre vai aqui retomando, como deveria ser esse dia. Então eu vou lá, dou uma olhadinha, olha, não fiz isso, e vai ajustando. Os meus blocos de tempo de produção de conteúdo, eu coloquei aqui para sempre estar lembrando. Então é uma ferramenta que eu carrego comigo. Às vezes você precisa dar aquele lembrete de você voltar, resgatar isso. Então é importante também. Menu, rotinas domésticas, checklist, aí começa um novo mês. E assim eu vou criando. Então todas as páginas numeradas eu vou criando. E é assim que você cria seu bullet. Então agora eu tive uma dúvida. Você colocou tudo isso aqui antes do próximo mês. Existe uma sequência, por exemplo, assim, eu tenho que fazer primeiro os meses e daí no final do caderno que eu escolhi, eu coloco todas essas coisas que são personalizáveis ou não? A vantagem do bullet é você está com vontade de escrever um texto. Você abre seu bullet e escreve um texto. Não tem uma ordem. Eu escrevo do jeito que eu quiser. Então, por que eu coloquei checklist aqui do YouTube? Porque pra mim funcionava aqui. Se eu precisar dele resgatar durante os meses seguintes, eu vou lá no índice, vejo onde ele tá e venho aqui resgatar. Eu só vou ter que escrever ele uma vez, eu não vou escrever ele todos os meses. Então, eu você imaginei vai que você poderia deixar, por exemplo, a agenda dos dias e tal, prontas de uma vez só. Então, e aí, dali pra frente, você colocava se você fizer o já pronto, já montar a sua agenda, vai virar uma agenda. Uma agenda. E não é assim que funciona o bullet. O bullet é personalizável, porque eu posso colocar, 6 meses. E aí eu não usar os 6 meses. O bullet é que você olhar e você vai sempre ver conteúdo. Você nunca vai ver uma página em branco. O interessante dele é que, esse mês eu resolvi não vou escrever nada na agenda. Entendi. Eu pulo esse mês. Eu não preciso me preocupar que eu não fiz esse mês. Então ele é bem personalizado por causa disso. E podem acontecer coisas no próximo mês que não aconteceram no mês passado. Exatamente. Por isso que ele não é engessado. Então assim, você pode colocar o que você agenda. quiser. De repente eu quero colocar minha lista de compras no começo. Não, eu quero colocar no final. Você vai criando. Ele é criado conforme os dias vão passando. Entendi. Então geralmente você senta uns dias antes do mês começar, cria o seu calendário mensal para você se organizar para o próximo mês e vai criando o que mais vai fazendo, exatamente. Então não tem um certinho de colocar. Por isso que é uma ferramenta tão legal, porque você pode personalizar do jeito que você quiser. Entendi. Muito Nossa, legal, isso é muito ótimo. interessante. Então, pessoal, se vocês gostaram dessa aula incrível que a Kalinka deu pra gente, ficaram com alguma dúvida, no canal dela, até no blog dela, ela tem muito material sobre esse assunto e a gente vai deixar ou aqui na descrição ou até em algum lugar aqui desse vídeo o link para acessar o blog e o canal dela. Se vocês não conhecem o trabalho dela, conheçam, se inscrevam no canal que é incrível, é muito bom. E como uma consultora de organização e especialista em Bullet Journal, ela tem muita bagagem para dividir com a gente, tá bom? E você, se você não se inscreveu no nosso canal da Equaliza também, vai lá e se inscreve. E aproveita e assiste a nossa entrevista lá no canal da Kalinka, que vai estar muito legal também. Um beijo e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.